Eles chamaram esta senhora de 75 anos de louca. Então, ela salvou uma vida na enchente. Bem-vindo de volta e aproveite a história. Um estrondo ensurdecedor de trovão desperta Fabiana Peixoto de sua soneca vespertina. Através da janela, ela observa nuvens escuras se reunirem sobre Ribeirão das Flores, a pacata cidade litorânea do interior de São Paulo, que ela chama de lar há 5 décadas. O meteorologista previu chuva leve, mas os joelhos artríticos de Fabiana têm doído. Por dias, um sinal de alerta que ela aprendeu a confiar mais do que qualquer previsão. Ela pega o telefone para avisar seus vizinhos sobre uma possível inundação, como tem feito toda a primavera nos últimos 15 anos. Mas desta vez, diferente dos falsos alarmes anteriores, ninguém atende suas ligações. Fabiana tornou-se algo como uma piada local entre os residentes mais jovens de Ribeirão das Flores. A bruxa da enchente, eles a chamam pelas costas, às vezes até na cara dela. Seus avisos persistentes sobre as barreiras de inundação deterioradas da cidade lhe renderam reviradas de olhos de autoridades locais e tapinhas condescendentes no ombro de seus próprios filhos adultos. Mamãe está ficando paranoica na velhice. Eles sussurram uns para os outros durante reuniões familiares, pensando que ela não pode ouvi-los. O que eles não sabem é que Fabiana foi outrora a meteorologista mais respeitada da cidade antes de se aposentar. Sua compreensão das vulnerabilidades geográficas únicas de Ribeirão das Flores vem de décadas de observação profissional, não de senilidade. Depois da partida de seu marido, 15 anos atrás, Fabiana canalizou sua solidão para estudar o sistema de defesa contra inundações desatualizado da cidade, criando mapas detalhados e modelos de previsão que agora preenchem sua modesta casa. A chuva começa como um tamborilar suave, mas rapidamente se intensifica. Fabiana retira seu plano de evacuação manuscrito e começa a empacotar itens essenciais. Ela tenta ligar para o gabinete do prefeito uma última vez, mas é redirecionada para a caixa postal. Com um suspiro de resignação, ela carrega seu gato idoso e suprimentos de emergência em sua caminhonete de 20 anos e se dirige ao centro comunitário no terreno mais alto. No caminho, Fabiana nota uma jovem tentando empurrar seu carro parado através da água que sobe rapidamente. A mulher está visivelmente grávida e em perigo. Apesar de saber quão perigoso é parar, Fabiana encosta. A grávida se apresenta como Gisele, uma nova residente que se mudou para a cidade apenas 3 meses atrás. Fabiana insiste que Gisele abandone seu carro e venha com ela para um lugar seguro. No centro comunitário, elas encontram as portas trancadas. Nenhuma ordem de evacuação foi emitida. Fabiana usa sua velha chave de funcionária, de quando ela era voluntária lá anos atrás, uma chave que ela nunca deveria ter mantido. Dentro, elas descobrem que o prédio foi parcialmente convertido em uma galeria de arte, com pinturas valiosas forrando as paredes. Os suprimentos de emergência que Fabiana esperava encontrar foram removidos para dar espaço à exposição. À medida que a noite cai, a energia acaba em toda Ribeirão das Flores. O serviço de celular fica instável, depois inexistente. O rádio, a pilha de Fabiana revela que a estrada principal para a cidade foi destruída pela água. A ajuda não. Chegará até amanhã, no mínimo. Das janelas do centro comunitário, elas observam enquanto a água sobe constantemente pelas ruas abaixo. Gisele começa a sentir contrações. O que parecia desconforto induzido pelo estresse revela-se como o início do trabalho de parto. 2 semanas antes da data prevista, Fabiana agora deve recorrer ao conhecimento de sua breve carreira de enfermagem nos seus 20 anos, um capítulo de sua vida sobre o qual raramente fala. O bebê está vindo e elas estão completamente sozinhas. Usando suprimentos da pequena cozinha do centro comunitário e do kit de primeiros socorros,
Fabiana cria uma área improvisada para o parto, enquanto ajuda Gisele, através de contrações cada vez mais dolorosas. Ela compartilha histórias de sua própria vida, incluindo a perda devastadora de sua licença médica após uma decisão controversa de evacuar um hospital durante um alerta de tempestade falso 40 anos atrás. Este incidente provocou sua mudança de carreira para a meteorologia e tem assombrado sua confiança desde então. O amanhecer chega com a filha recém-nascida de Gisele fazendo sua entrada no mundo. Enquanto Fabiana limpa e envolve a bebê em seu próprio casaco de lã, elas ouvem helicópteros sobrevoando. A inundação afetou 3 municípios, mas Ribeirão das Flores sofreu o pior dano devido às suas barreiras inadequadas, exatamente como Fabiana havia previsto. Quando as equipes de resgate finalmente chegam ao centro comunitário, ficam espantadas ao encontrar Fabiana, Gisele e a recém-nascida saudável. A mídia desce sobre a história da senhora louca, que não apenas previu o desastre, mas realizou um parto durante a pior inundação na história regional. Fabiana torna-se uma sensação da noite para o dia, mas a atenção a deixa profundamente desconfortável. Nas semanas que se seguem, enquanto a cidade se reconstrói, Fabiana se retira para sua casa parcialmente danificada, evitando os holofotes. Gisele, no entanto, recusa-se a deixá-la desaparecer na obscuridade. Tendo nomeado sua filha Fátima em homenagem à primeira letra do nome de Fabiana, ela convence jornalistas locais a investigarem por que a cidade ignorou os avisos de Fabiana por tanto tempo. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. A investigação deles revela que o prefeito havia redirecionado fundos destinados à manutenção das barreiras contra inundações para o projeto da Galeria de Arte no Centro Comunitário, um projeto querido de sua esposa. Sua administração tinha trabalhado ativamente para desacreditar os avisos de Fabiana para encobrir sua apropriação indevida de fundos. À medida que a indignação pública cresce, Fabiana é abordada pela Agência Estadual de Gerenciamento de Emergências. Eles revisaram seus modelos detalhados de previsão de inundação e mapas, e querem implementar seu sistema em toda a região. Depois de décadas sendo dispensada, a expertise de Fabiana é finalmente reconhecida, mas ela hesita em retornar a um papel profissional na sua idade. Os dias que se seguiram à enchente foram caóticos. Ribeirão das Flores, uma cidade que sempre se orgulhou de sua tranquilidade, agora estava irreconhecível. Casas destruídas, ruas transformadas em rios e famílias inteiras desalojadas. Fabiana observava tudo isso de um abrigo temporário montado na escola municipal, onde os voluntários da Defesa Civil trabalhavam incansavelmente. "Senhora Peixoto, precisamos conversar", disse um rapaz de uniforme que se aproximou. Ele se apresentou como Henrique, coordenador regional da Defesa Civil. Seus mapas de previsão de inundação estavam impressionantemente precisos. Como conseguiu? Fabiana suspirou. Tantos anos sendo chamada de louca e agora queriam seu conhecimento. 45 anos observando padrões climáticos nesta região, respondeu simplesmente. E ninguém nunca me ouviu. Enquanto isso, Gisele adaptava-se rapidamente à maternidade, mesmo nas circunstâncias caóticas do abrigo. Sua filha Fátima era um milagre em meio à tragédia, e sua presença trazia sorrisos aos rostos cansados dos desabrigados. Quando não estava cuidando da bebê, Gisele fazia questão de ficar ao lado de Fabiana, tornando-se sua defensora improvável. "Vocês sabem quem é esta senhora?" questionava a todos que encontrava. "Ela não apenas salvou minha vida e a
da minha filha, mas tentou salvar toda a cidade e ninguém a escutou." As palavras determinadas de Gisele começaram a ecoar. Repórteres apareceram, primeiramente atraídos pela história do nascimento milagroso durante a enchente, mas logo descobrindo uma narrativa muito mais profunda sobre negligência municipal e uma profetisa ignorada. Numa tarde chuvosa, quando a água finalmente começava a baixar, o telefone de Fabiana tocou. Era Heitor, seu filho mais velho, que morava em São Paulo e tinha visto sua mãe no Jornal Nacional. "Mãe, nós estamos tão arrependidos." Sua voz embargada denunciava o choro contido. "Todos achamos que era apenas, bem, você sabe." "Paranoia de velha?" completou Fabiana, sem rancor na voz. "Eu sei, filho. Vocês não são os únicos." Não foi um gancho narrativo poderoso que interrompeu a conversa, mas sim um burburinho crescente na entrada do abrigo. O prefeito Gustavo Mendes chegava, acompanhado de assessores e câmeras. Seu rosto, geralmente confiante, carregava uma expressão desconfortável enquanto se direcionava para onde Fabiana estava sentada. "Senhora Peixoto", começou ele, estendendo a mão que Fabiana deliberadamente ignorou. "Vim pessoalmente expressar nossas condolências pelo ocorrido e agradecer sua bravura no resgate da jovem mãe." Fabiana o encarou com a sabedoria de seus 75 anos. "Não foram condolências que pedi todos esses anos, senhor prefeito. Foram ações." Um repórter da TV local aproximou-se, microfone em mãos. "Prefeito Mendes, é verdade que a senhora Fabiana Peixoto enviou mais de 50 relatórios detalhados sobre o risco de enchentes que foram arquivados sem análise pela prefeitura?" O rosto do prefeito empalideceu. O repórter continuou. "Também temos informações de que a verba destinada à manutenção das barreiras foi redirecionada para outros projetos municipais, incluindo a nova galeria de arte. O senhor confirma?" As câmeras captaram o momento exato em que a máscara política do prefeito começou a rachar. Nesse instante, Gisele aproximou-se com Fátima nos braços. "Esta bebê nasceu durante a pior enchente da história desta cidade", disse ela, sua voz firme apesar do cansaço. "E só está viva graças à mulher que vocês todos chamaram de louca." O cômodo inteiro estava em silêncio. A pequena Fátima escolheu aquele momento para abrir seus olhos e soltar um bocejo adorável, que foi imediatamente capturado pelas câmeras. A imagem da recém-nascida, de sua jovem mãe e da idosa que realizara o parto tornou-se instantaneamente o símbolo daquela tragédia e da esperança de reconstrução. Aquela noite, todas as emissoras noticiaram não apenas os estragos da enchente, mas a história extraordinária de negligência e redenção que emergia das águas turbulentas de Ribeirão das Flores. A internet fervilhava com hashtags como "Samgolvia Fabiana" e "A velha tem razão." Enquanto a cidade dormia, exausta, mas finalmente segura, Fabiana sentou-se na pequena varanda do abrigo, contemplando as estrelas que finalmente apareciam após dias de chuva. Gisele juntou-se a ela, trazendo 2 canecas de chá. "Por que você não desistiu?" perguntou a jovem mãe. "Depois de tantos anos sendo ignorada, por que continuou tentando?" Fabiana pegou a caneca, sentindo o calor reconfortante em suas mãos enrugadas. "Porque algumas verdades são importantes demais para serem silenciadas, mesmo quando ninguém quer ouvi-las." As 2 mulheres ficaram ali sentadas, separadas por quase 50 anos de idade, mas unidas por um vínculo que nem mesmo a enchente poderia desfazer. Na manhã seguinte, o telefone não parou de tocar. Jornalistas, autoridades estaduais e até mesmo universidades queriam falar com Fabiana Peixoto. Entre as ligações, uma se destacou. Dr. Carlos Bueno, diretor da Agência Estadual de Gerenciamento de Emergências. "Senhora Peixoto", disse ele, sem rodeios, "revisamos seus modelos de previsão.
Francamente, são mais precisos que nossos sistemas atuais. Gostaríamos de implementá-los em toda a região. E mais, precisamos de você para liderar esse projeto. Fabiana quase deixou o telefone cair. Doutor, acho que não ouviu direito minha idade. Tenho 75 anos. A risada do outro lado da linha foi genuína. E daí? Einstein tinha 70. Quando publicou suas últimas grandes teorias. A idade só torna seu conhecimento mais valioso. Naquela tarde, enquanto considerava a proposta, Fabiana recebeu uma visita inesperada. Seus 3 filhos, Heitor, Amanda e Bruno, chegaram juntos ao abrigo, algo que não acontecia há anos. Viemos te buscar, mãe, disse Amanda com lágrimas nos olhos. Nossa casa em São Paulo tem espaço de sobra. Você não precisa passar por isso sozinha. Fabiana observou os rostos de seus filhos. Amor e culpa misturavam-se em suas expressões. Durante anos, eles haviam tratado suas preocupações como exageros de uma senhora idosa. Agora, a culpa os consumia. Obrigada, meus queridos, respondeu com suavidade. Mas não posso ir, meu trabalho aqui mal começou. Você já achou que alguém estava exagerando sobre um perigo só para descobrir depois que a pessoa estava certa? Conte-nos nos comentários. Enquanto a família processava aquelas palavras, Gisele entrou na sala com a pequena Fátima nos braços. A bebê, agora com quase 1 semana, parecia maior e mais alerta. Dona Fabiana vai nos ajudar a reconstruir esta cidade, anunciou Gisele com a confiança da juventude, para que a próxima geração nunca precise passar pelo que passamos. A convicção de Gisele era contagiante. Nos dias que se seguiram, um movimento começou a tomar forma. Ex-colegas de Fabiana da Universidade Estadual, onde ela lecionara, brevemente meteorologia antes de se aposentar, ofereceram-se para ajudar. Estudantes de engenharia ambiental chegaram com equipamentos para mapear precisamente as áreas de risco. A tecnologia moderna aliava-se agora à sabedoria de décadas de observação. A casa de Fabiana, parcialmente danificada pela enchente, tornou-se o quartel-general improvável da operação. Seus mapas desenhados à mão foram digitalizados. Suas anotações meticulosas sobre padrões pluviométricos transformaram-se em modelos computadorizados. É incrível como seus cálculos batem com nossos modelos mais avançados, comentou uma jovem pesquisadora enquanto digitalizava outro dos cadernos de Fabiana. Como conseguiu fazer isso tudo sem computadores? Fabiana sorriu, lembrando-se dos longos dias e noites debruçada sobre mapas topográficos e dados meteorológicos. Paciência, minha querida. Algo que nós, velhos, temos de sobra. Enquanto isso, as investigações sobre o desvio de verbas avançavam. O prefeito Gustavo Mendes tentava desesperadamente conter os danos políticos, mas a cada dia novas evidências surgiam. A esposa do prefeito, curadora da galeria de arte, foi flagrada em gravações discutindo como usar o dinheiro das barreiras para comprar obras mais caras. Numa manhã particularmente ensolarada, 3 semanas após a enchente, Fabiana encontrou-se frente a frente com o prefeito numa audiência pública transmitida para todo o estado. Senhora Peixoto, começou ele, visivelmente desconfortável sob as luzes das câmeras. A senhora tem alguma sugestão sobre como podemos melhorar nossa resposta a desastres futuros? O salão ficou em completo silêncio. Todos os olhos voltaram-se para a figura pequena, mas imponente de Fabiana, com seus cabelos brancos perfeitamente presos num coque e olhos que carregavam o peso e a sabedoria de 3/4 de século. Prefeito Mendes. Sua voz era calma, mas cortante como uma navalha. Minha primeira sugestão é simples. Ouçam os especialistas, mesmo quando o que eles dizem não é conveniente politicamente. Aplausos explodiram pela sala. O prefeito tentou sorrir, mas era claramente uma máscara.
Minha segunda sugestão, continuou Fabiana quando o silêncio retornou, é que o senhor renuncie imediatamente, antes que a água chegue ao seu pescoço. Metaforicamente falando, desta vez. O burburinho que se seguiu foi interrompido pelo som de portas sendo abertas. Agentes da Polícia Federal entraram no recinto. A investigação sobre o desvio de verbas havia chegado ao seu ápice. O prefeito seria levado para prestar depoimento formal. Quando a poeira começou a baixar, Ribeirão das Flores iniciou seu lento processo de reconstrução. Não apenas das casas e estradas, mas da confiança da população nas instituições. Um governo provisório foi estabelecido e a primeira medida aprovada foi o Protocolo Fabiana, um sistema de alerta precoce para desastres naturais baseado nos modelos da meteorologista aposentada. Gisele, agora morando temporariamente com Fabiana enquanto sua própria casa era reconstruída, tornou-se sua assistente não oficial. Com a bebê Fátima no colo, ela organizava reuniões, digitalizava documentos e traduzia os conhecimentos e técnicos de Fabiana para a linguagem acessível nas redes sociais. Precisamos de um nome para nosso projeto, disse Gisele uma noite, enquanto ambas saboreavam uma sopa caseira. Algo que as pessoas lembrem facilmente. Fabiana considerou por um momento, observando a chuva leve que caía lá fora, agora monitorada por sensores instalados em pontos estratégicos da cidade. Que tal o projeto Fátima? Sugeriu olhando para a bebê que dormia tranquilamente, para simbolizar o futuro que estamos protegendo. Os olhos de Gisele encheram-se de lágrimas. É perfeito. Naquela noite, enquanto preparava-se para dormir, Fabiana encontrou uma caixa antiga que havia sido salva das águas. Dentro estavam fotos amareladas de sua juventude, incluindo uma em particular que a fez parar e sentar-se na beirada da cama, coração acelerado. Na fotografia desbotada, uma Fabiana muito mais jovem, em seus 30 anos, vestia uniforme de enfermeira e posava ao lado de colegas em frente ao antigo Hospital Municipal de Ribeirão das Flores. O mesmo hospital que ela havia evacuado durante o falso alarme de tempestade 40 anos atrás. Decisão que custara sua licença médica. Com mãos trêmulas, Fabiana virou a foto. Na parte de trás, uma anotação à caneta. 3 dias antes do desabamento da Ala Sul, 1980. O coração de Fabiana quase parou. Ela sempre soube que havia feito a coisa certa ao evacuar o hospital, mesmo quando todos diziam que estava exagerando. O que nunca soube era que sua ação havia precedido um desabamento real. Sua falsa evacuação havia de fato salvado vidas. Como essa informação nunca chegou até ela? Porque ninguém jamais reconheceu que ela estivera certa. Aquela revelação era poderosa demais para guardar para si mesma. Com mãos trêmulas, pegou o telefone e ligou para o número que recentemente havia memorizado. Dr. Carlos, Fabiana. Peixoto, sei que é tarde, mas encontrei algo que você precisa ver. Na manhã seguinte, a história da evacuação do hospital e o subsequente desabamento tornou-se público. Antigos registros foram desenterrados, confirmando tudo. Ex-administradores do hospital foram entrevistados, revelando uma operação de acobertamento para evitar escândalos. A verdade, depois de 4 décadas, finalmente veio à tona. Você salvou dezenas de vidas naquele dia, disse Dr. Carlos, examinando os documentos recém-descobertos. E depois perdeu sua carreira por isso. E agora salvou mais vidas durante a enchente, acrescentou Gisele. Talvez seja a hora de parar de esconder sua luz, dona Fabiana. As palavras tocaram algo profundo em Fabiana. Durante décadas, ela havia se retraído, duvidando de seus próprios instintos após o fiasco do hospital.
Sua carreira em meteorologia fora brilhante, mas sempre marcada pelo medo de fazer outro alarme falso. Agora, percebeu que nunca havia estado errada, apenas à frente de seu tempo. O reconhecimento veio em cascata. A Universidade Estadual convidou-a para um cargo honorário no Departamento de Meteorologia. O governo estadual ofereceu-lhe uma medalha por serviços à comunidade. Programas de televisão disputavam entrevistas, mas o mais significativo aconteceu 6 semanas após a enchente. Uma carta chegou, endereçada a Fabiana Peixoto, com o brasão da mais prestigiosa universidade do país. Cara, doutora Peixoto, começava a carta, é com grande satisfação que a convidamos para proferir nossa palestra anual sobre prevenção de desastres. Como professor titular da disciplina de gestão de crises, acompanhei sua trajetória desde que, ainda estudante de medicina, testemunhei sua corajosa evacuação do Hospital Municipal de Ribeirão das Flores em 1980. Ato que salvou minha vida e de outros dezenas de pacientes e funcionários. Seu exemplo inspirou minha própria carreira. A carta era assinada pelo Dr. Ricardo Torres, agora uma eminência na área de medicina de desastres e gestão de crises em saúde pública. O impacto dessa revelação não poderia ser subestimado. Não apenas Fabiana havia estado certa sobre a evacuação do hospital, mas sua ação havia inspirado toda uma nova geração de profissionais dedicados à prevenção de desastres. Sem saber, ela havia criado um legado muito maior do que imaginava. A notícia da carta vazou para a imprensa, tornando-se sensação nacional. A mulher que estava décadas à frente era a manchete de um importante jornal. Profeta ignorada. Finalmente reconhecida, dizia outro. Ainda atordoada com tantas revelações, Fabiana foi surpreendida por batidas em sua porta. Ao abrir, encontrou não apenas seus 3 filhos, mas também seus 5 netos, incluindo alguns que mal conhecia devido ao distanciamento familiar dos últimos anos. Vovó, disse Sofia, sua neta mais velha, de 17 anos, viemos ajudar com o projeto Fátima. Precisamos aprender tudo o que você sabe. A visão daquela família reunida, agora orgulhosa de seu legado, em vez de envergonhada de seus exageros, quase fez Fabiana desabar. Anos de solidão e descrédito pareciam se dissipar, como névoa sob o sol matinal. Aquela noite, uma celebração improvisada tomou conta da casa parcialmente reconstruída de Fabiana. Além de sua família, estavam presentes Gisele com a pequena Fátima, Dr. Carlos, pesquisadores, estudantes e até mesmo alguns dos vizinhos que antes zombavam de seus avisos. Um brinde, propôs Heitor, seu filho mais velho, erguendo uma taça. À minha mãe, que nos ensinou a lição mais importante. Nunca jamais subestime uma senhora de 75 anos. Risos e aplausos encheram a sala. Pela primeira vez em muitos anos, Fabiana sentiu-se verdadeiramente em casa, não apenas nas paredes que a abrigavam, mas no reconhecimento e respeito que sempre havia merecido. No dia seguinte, um desafio inesperado surgiu. A Agência Nacional de Águas convidou Fabiana para liderar um projeto piloto que aplicaria seus métodos de previsão em 5 estados diferentes. Começando imediatamente. A oportunidade era extraordinária, mas exigiria mudança para a capital. Vou recusar, disse Fabiana a Gisele enquanto balançava gentilmente Fátima em seus braços. Meu lugar é aqui, reconstruindo nossa cidade. Gisele, que nos últimos 2 meses havia se tornado quase uma filha para Fabiana, balançou a cabeça com determinação. Não, dona Fabiana. Seu conhecimento pode salvar milhares de vidas em todo o país. Ribeirão já tem seu legado. Agora outras cidades precisam dele. Mas e vocês? A reconstrução da sua casa? O projeto Fátima, aqui na cidade? Gisele sorriu, pegando a filha dos braços de Fabiana. Nós vamos com a senhora, é claro.
Esta pequena precisa crescer aprendendo com sua avó postiça. Era uma reviravolta notável em sua existência. Há menos de 3 meses, Fabiana era uma idosa solitária, ridicularizada e ignorada. Agora, estava prestes a mudar-se para a capital, com uma nova família improvisada, para liderar um projeto nacional de prevenção de desastres. Enquanto organizava seus pertences para a mudança, Fabiana descobriu mais um tesouro salvo das águas: seu antigo diploma de enfermagem, junto com a carta formal que cassava sua licença após o incidente do hospital. Com um sorriso agridoce, ela colocou os 2 documentos lado a lado em uma pasta. Lembranças de um tempo em que fazer a coisa certa tinha custado tudo. Há poucos dias da partida, um último evento foi organizado em Ribeirão das Flores. Na Praça Central, onde as águas haviam alcançado quase 2 metros de altura durante a enchente, uma cerimônia oficial inauguraria o novo sistema de alerta precoce, o primeiro componente completamente implementado do protocolo Fabiana. A praça estava lotada. Moradores, autoridades, jornalistas e curiosos de cidades vizinhas aglomeravam-se para testemunhar o momento histórico. Uma placa seria descerrada, oficializando o nome do novo Centro de Monitoramento, Centro de Previsão e Prevenção de Desastres Fabiana Peixoto. Por insistência de Gisele, que havia se tornado uma espécie de empresária improvável da meteorologista aposentada, Fabiana concordou em fazer um breve discurso. Subindo ao pequeno palco, com Gisele e Fátima ao seu lado, ela ajustou o microfone. Quando eu era jovem, começou, sua voz clara apesar da idade, acreditava que ser ouvida era o mais importante. Quando me tornei adulta, acreditei que estar certa era o que importava. Agora, aos 75 anos, percebo que o que realmente importa é persistir naquilo que sabemos ser verdade, mesmo quando ninguém acredita em nós. A multidão escutava em silêncio respeitoso. Esta cidade me ensinou muito, continuou, sobre decepção, quando meus avisos foram ignorados, sobre resiliência, quando tive que reinventar minha carreira após perder minha licença médica, sobre solidão, quando até minha família pensava que eu estava ficando senil. Seus filhos na primeira fila baixaram os olhos momentaneamente. Mas Ribeirão das Flores também me ensinou sobre redenção. Seu tom suavizou-se. Sobre como nunca é tarde demais para a verdade emergir. Sobre como, às vezes, precisamos de tempestades para limpar o caminho para algo novo. Fabiana fez uma pausa, olhando para a pequena Fátima nos braços de Gisele. Este sistema de alerta não é apenas sobre tecnologia ou meteorologia. É sobre uma promessa que fazemos às próximas gerações, de que suas vidas importam o suficiente para que nos preparemos adequadamente, mesmo quando o perigo parece distante ou improvável. Lágrimas brilhavam nos olhos de muitos presentes. Quando partirem daqui hoje, levem consigo uma lição. Ouçam aqueles que dedicaram suas vidas a um conhecimento, mesmo quando suas palavras são inconvenientes. Especialmente quando suas palavras são inconvenientes. As verdades mais importantes raramente são as mais fáceis de ouvir. Fabiana iria continuar, mas a emoção a fez parar por um momento. Ela respirou fundo, seus olhos percorrendo a multidão, de rostos atentos. Algumas pessoas que a chamaram de louca, outras que nunca a conheceram antes da enchente, e agora todos a ouviam como se cada palavra fosse preciosa. Agora parto para um novo desafio, continuou ela. Levar este conhecimento para outras cidades, outras comunidades, que assim como Ribeirão das Flores, precisam se preparar para o imprevisível. Não faço isso por reconhecimento tardio ou por vingança. Faço isso porque aos 75 anos aprendi que nossa maior responsabilidade é usar o que sabemos para proteger aqueles que amamos.
Aplausos ecoaram pela praça, crescendo até se tornarem ensurdecedores. O prefeito interino, um jovem engenheiro que assumira após a renúncia forçada de Gustavo Mendes, aproximou-se para descerrar a placa. Ao seu lado, Dr. Carlos da Agência Estadual de Gerenciamento de Emergências sorria com aprovação. Com muito orgulho, anunciou o prefeito interino, declaro oficialmente inaugurado o Centro de Previsão e Prevenção de Desastres Fabiana Peixoto. A placa de bronze brilhava sob o sol da manhã. Abaixo do nome oficial, uma inscrição menor dizia, porque às vezes loucura é apenas outro nome para estar à frente de seu tempo. Gisele, percebendo a referência, apertou a mão de Fabiana e sussurrou. Foi ideia minha. Gostou? Fabiana apenas assentiu, incapaz de falar. Era uma reparação tão completa, tão inesperada, que palavras pareciam inadequadas. Os dias que antecederam a partida para a capital foram repletos de despedidas e preparativos. A casa de Fabiana, danificada além do reparo pela enchente, seria demolida e o terreno transformado em um pequeno parque com equipamentos de monitoramento climático, outro componente do protocolo Fabiana. Na véspera da partida, enquanto finalizava as malas, Fabiana recebeu uma ligação inesperada. Era Dr. Ricardo Torres, o médico que assinara a carta da universidade. O estudante que ela inadvertidamente salvara na evacuação do hospital. Doutora Peixoto. Sua voz era respeitosa. Ao telefone. Amanhã estarei na capital para uma conferência. Seria uma honra conhecê-la pessoalmente depois de todos estes anos. Doutor Torres, respondeu Fabiana, ainda desconfortável com o título que havia abandonado há décadas. Receio que só chegarei à capital no final da semana. Estamos fazendo a mudança aos poucos. Entendo. Ficarei na cidade por 2 semanas. Por favor, considere jantar comigo assim que estiver instalada. Tenho muito a lhe agradecer. O tom genuíno tocou Fabiana. Será um prazer, doutor. Na manhã da partida, uma surpresa aguardava Fabiana na entrada de sua casa temporária. Uma fila de carros estacionados, com moradores segurando cartazes. Obrigado, dona Fabiana. Voltaremos a te ouvir, bruxa da enchente, nossa heroína. Este último a fez rir, a ofensa transformada em título de orgulho. Seus filhos organizaram a caravana que a levaria à capital. Heitor dirigiria o carro principal, com Fabiana, Gisele e Fátima. Os outros seguiriam com os pertences salvados da enchente e os novos presentes que a comunidade havia doado. Ainda não acredito que está acontecendo, disse Fabiana a Gisele, enquanto se acomodavam no banco traseiro do carro, com a pequena Fátima dormindo tranquilamente entre elas. O quê? Ser reconhecida? Mudar-se para a capital? Tornar-se consultora nacional? Perguntou Gisele com um sorriso. Tudo isso, respondeu Fabiana, observando a cidade que havia sido seu lar por 5 décadas diminuir no retrovisor. Mas principalmente, ter uma nova família aos 75 anos. Gisele apertou sua mão. Família não é só quem nasce conosco, é quem permanece quando as águas sobem. A jornada para a capital foi longa, mas confortável. Ao chegarem, outra surpresa. Um apartamento já mobilado os aguardava, cortesia da Agência Nacional de Águas. Espaçoso o suficiente para acomodar Fabiana, Gisele e Fátima confortavelmente, com um quarto extra que seria convertido em escritório. Para o projeto, a adaptação à vida na capital não foi fácil. O ritmo acelerado, o trânsito caótico, a burocracia governamental, tudo representava desafios para Fabiana. Mas ela enfrentou cada um com a mesma determinação que a mantivera alertando o Ribeirão das Flores por 15 anos, mesmo quando ninguém a ouvia. O jantar com o Dr. Ricardo Torres, agora programado para sua primeira semana na capital, aproximava-se. Fabiana estava nervosa. Este homem representava uma conexão com seu passado que ela havia tentado esquecer. Sua carreira, na enfermagem, sua decisão controversa, a perda de sua licença.
Que roupa se usa para jantar com alguém que você salvou sem saber há 40 anos? Perguntou ela a Gisele, revirando o guarda-roupa limitado que trouxera consigo. Algo que te faça sentir poderosa, respondeu Gisele pragmaticamente. E eu confortável, vai ser uma noite emocionalmente intensa. O jantar ocorreu em um restaurante elegante, mas não ostensivo. Dr. Torres era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos e olhos gentis. Ao ver Fabiana, levantou-se imediatamente com visível emoção. Doutora Peixoto, sua voz falhou ligeiramente. É uma honra finalmente conhecê-la. Por favor, apenas Fabiana. Ela corrigiu suavemente. Não uso esse título há muito tempo. Ele sorriu. Para mim, sempre será a doutora Peixoto, a mulher que esvaziou um hospital inteiro baseada em sua intuição, contra todas as ordens superiores, a mulher que salvou minha vida. Durante o jantar, Dr. Torres revelou mais detalhes sobre aquele dia. Como estudante de medicina do primeiro ano, ele estava fazendo estágio na ala sul do hospital, exatamente a seção que desabou 3 dias após a evacuação. O alarme falso que custara a carreira de Fabiana na enfermagem havia, na verdade, poupado dezenas de vidas. Por que ninguém me contou? Perguntou Fabiana, as mãos tremendo ao redor de sua taça de água. Por que deixaram que eu passasse décadas acreditando que estava errada? Dr. Torres baixou os olhos. Política, dinheiro, vergonha. O hospital havia ignorado relatórios de problemas estruturais por anos. Seu alarme expôs negligência em múltiplos níveis. Era mais fácil transformá-la em bode expiatório. E você? Por que nunca me procurou antes? Tentei, confessou ele, nos primeiros anos. Mas era jovem, sem influência. Quando finalmente alcancei posição para fazer diferença, disseram-me que você havia mudado de carreira e de cidade. Perdi seu rastro. Fabiana absorveu aquelas palavras. Décadas de dúvida sobre si mesma, anos questionando seus próprios instintos, tudo baseado em uma mentira deliberada. O que fez você me encontrar agora? Perguntou finalmente. Dr. Torres sorriu. As notícias da louca que previu a enchente em Ribeirão das Flores chegaram aos jornais nacionais. Quando eu vi sua foto, soube imediatamente. Era você, a enfermeira-chefe que nos mandou evacuar contra todas as ordens. A noite terminou com uma promessa. Dr. Torres usaria sua influência na comunidade médica para restaurar formalmente a licença de enfermagem de Fabiana, reparando oficialmente a injustiça de 40 anos atrás. Não que eu pretenda voltar a exercer aos 75, brincou Fabiana. É sobre honra, respondeu ele seriamente, sobre corrigir um erro histórico. Nos meses que se seguiram, Fabiana mergulhou no trabalho na Agência Nacional de Águas. Seu protocolo estava sendo adaptado para diversas regiões do país, cada uma com suas particularidades geográficas e climáticas. Jovens meteorologistas e engenheiros ambientais absorviam seu conhecimento com avidez, transformando anotações manuscritas em sofisticados modelos computadorizados. Gisele, enquanto isso, havia começado um curso à distância de gestão ambiental. Entre cuidar de Fátima e auxiliar Fabiana, encontrava tempo para estudar. A jovem mãe que Fabiana salvara da enchente estava se tornando uma cientista ambiental promissora, inspirada pelo exemplo da idosa. Sabe o que mais admiro em você? Perguntou Gisele certa noite, enquanto trabalhavam juntas em novos mapas de risco. Sua capacidade de transformar rejeição em motivação. Fabiana refletiu sobre isso. Era verdade. Cada não que recebera ao longo de sua vida havia se tornado combustível para seguir adiante. Desde a perda de sua licença médica até os anos sendo ignorada em Ribeirão das Flores. Quando você vive o suficiente, respondeu finalmente,
Aprende que a opinião dos outros sobre você é muito menos importante do que a verdade que você conhece. Em 6 meses, os primeiros resultados concretos do projeto começaram a aparecer. Uma cidade no norte do país evitou uma tragédia significativa graças ao sistema de alerta precoce baseado nos modelos de Fabiana. Outra comunidade no sul adaptou suas barreiras seguindo recomendações vindas diretamente do protocolo Fabiana. O sucesso atraiu atenção internacional. Representantes da ONU visitaram o projeto, interessados em adaptar o modelo para outras nações em desenvolvimento. Fabiana, aos 76 anos, viu-se explicando seus métodos para especialistas do mundo todo, com Gisele frequentemente ao seu lado como tradutora improvisada. "É surreal", comentou Fabiana após uma dessas reuniões. "Passei de velha louca a consultora internacional em menos de um ano." "É justiça", corrigiu Gisele. "Tardia, mas justiça." A pequena Fátima, agora com quase 10 meses, crescia forte e curiosa, rodeada de mapas, gráficos e adultos apaixonados por suas causas. Seu primeiro aniversário se aproximava, coincidindo com o aniversário da enchente que transformara tantas vidas. Fabiana decidiu que era hora de uma visita a Ribeirão das Flores. Ver como a cidade havia se recuperado, verificar o funcionamento do centro que levava seu nome e permitir que os moradores conhecessem Fátima, o símbolo mais poderoso de esperança nascida da tragédia. A notícia de seu retorno espalhou-se rapidamente. A cidade inteira preparou-se para recebê-la como uma heroína. Cartazes foram afixados, uma cerimônia foi planejada. No dia da chegada, Ribeirão das Flores estava irreconhecível, e não apenas pela reconstrução física. Havia algo diferente no espírito do lugar. Os moradores, antes apáticos em relação aos riscos naturais, agora participavam ativamente do monitoramento comunitário de precipitação. Crianças aprendiam nas escolas sobre prevenção de desastres. O Centro Fabiana Peixoto fervilhava de atividade. "É muito diferente de quando partimos", observou Gisele, carregando Fátima enquanto caminhavam pela Praça Central. "Quase não reconheço", concordou Fabiana, "e não apenas pelos prédios novos. É a atitude", completou Gisele. "As pessoas estão atentas, conscientes." No centro comunitário, o mesmo onde Fátima nascera durante a enchente, uma celebração aguardava. Quase todos os habitantes compareceram. A pequena aniversariante foi o centro das atenções, passando de colo em colo enquanto Fabiana recebia abraços e agradecimentos de pessoas que uma vez riram de seus avisos. Durante a festa, Fabiana encontrou-se momentaneamente sozinha em um canto, observando a cena com uma mistura de emoções. Foi quando percebeu uma figura familiar se aproximando. Jorge, o antigo zelador do centro comunitário, que costumava revirar os olhos quando ela falava sobre as barreiras deterioradas. "Dona Fabiana", começou ele hesitante, "nunca tive oportunidade de me desculpar adequadamente por todos aqueles anos duvidando da senhora." Fabiana sorriu gentilmente. "Está tudo bem, Jorge. Éramos todos prisioneiros de nossas próprias perspectivas." "Não", ele insistiu, "não está tudo bem. A senhora sabia, tentou nos avisar e nós a tratamos como uma velha louca", completou ela com um leve sorriso. Jorge corou, envergonhado. "Sim, e por causa disso, pessoas perderam suas casas. Alguns quase perderam suas vidas." Fabiana tocou seu braço gentilmente. "O importante não é o passado, Jorge. É o que aprendemos com ele. Olhe ao redor. Esta cidade nunca esteve tão preparada, nunca esteve tão unida." Era verdade. A tragédia havia, paradoxalmente, fortalecido Ribeirão das Flores. Vizinhos que mal se falavam antes da enchente, agora organizavam mutirões de manutenção das novas barreiras. Antigos rivais políticos colaboravam no Conselho Municipal.
A cidade havia se transformado. Na manhã seguinte à celebração, Fabiana levantou-se cedo para visitar o local onde sua casa havia estado. Agora, um pequeno parque ocupava o espaço, com equipamentos de monitoramento meteorológico cercados por jardins bem cuidados. Uma placa discreta na entrada dizia: "Deste local, uma voz tentou nos alertar por 15 anos. Agora, ouvimos." A simplicidade da mensagem tocou Fabiana profundamente. Sentada em um banco próximo, observou o nascer do sol sobre a cidade que havia sido seu lar por tanto tempo. As cores do céu matinal refletiam nas janelas dos prédios reconstruídos, criando um espetáculo de luz que parecia simbolizar o renascimento de Ribeirão das Flores. Um som de passos interrompeu sua contemplação. Era Heitor, seu filho mais velho, que havia permanecido na cidade para auxiliar na reconstrução. "Mãe", disse ele, sentando-se ao seu lado, "estive pensando muito desde que você partiu." "Sobre o que, meu filho?" "Sobre como falhamos com você. Como eu falhei. Quantas vezes te chamei de exagerada? Quantas vezes ignorei seus avisos?" Fabiana sorriu com ternura. "Vocês fizeram o que achavam certo, baseados no que sabiam." "Não." A voz de Heitor estava embargada. "Nós sabíamos que você era brilhante. Sabíamos de sua carreira, de sua experiência. Escolhemos acreditar que a idade havia afetado seu julgamento porque era conveniente. Porque ouvir significaria ter que agir, ter que mudar." O sol continuava sua ascensão, iluminando gradualmente mais da cidade renovada. "Sabe o que mais me dói?" continuou Heitor. "Pensar em todos esses anos que você passou sozinha, sendo ridicularizada, enquanto continuava tentando nos proteger, mesmo quando rimos de você." Fabiana tomou a mão do filho entre as suas, notando como as rugas em suas próprias mãos contrastavam com a pele ainda relativamente jovem dele. "Talvez precisemos passar por temporais para valorizar quem sempre segurou o guarda-chuva", disse ela suavemente. No final daquele dia, uma pequena cerimônia encerrou a visita. No centro Fabiana Peixoto, uma sala de videoconferência recém-instalada foi inaugurada, permitindo que a equipe local se comunicasse diretamente com Fabiana, na capital. Este link permanente assegura que, mesmo à distância, a voz de Dona Fabiana sempre será ouvida em Ribeirão das Flores, anunciou o diretor do centro, enquanto aplausos ecoavam pelo salão. Ao retornarem à capital no dia seguinte, tanto Fabiana quanto Gisele sentiram que um ciclo havia se completado. A cidade que fora palco de tanto sofrimento estava agora no caminho certo, mais forte e mais sábia. O trabalho na Agência Nacional continuou a todo vapor. O protocolo Fabiana estava sendo implementado em mais de 30 municípios, com planos de expansão para todo o país. A licença de enfermagem de Fabiana foi oficialmente restabelecida em uma cerimônia emocionante na capital, com o Dr. Ricardo Torres entregando pessoalmente o documento oficial que revertia a injustiça de 4 décadas. "Nunca é tarde para corrigir um erro", declarou ele diante das câmeras. Na véspera do aniversário de 77 anos de Fabiana, uma surpresa extraordinária chegou por correio. Um convite formal para receber o Prêmio Nacional de Ciência na categoria especial de Contribuição à Vida. Era a primeira vez que esta categoria era incluída no prestigioso evento, criada especificamente para honrar o trabalho de Fabiana. A cerimônia de premiação seria transmitida nacionalmente. Gisele insistiu que Fabiana comprasse um vestido novo para a ocasião, algo que a idosa raramente fazia. "Precisa ser azul", decidiu Gisele enquanto vasculhavam lojas no shopping, "para simbolizar a água que você nos ensinou a respeitar." No grande dia, Fabiana estava nervosa como não se sentia há décadas.
Seu discurso de aceitação havia sido escrito e reescrito inúmeras vezes. Pare de se preocupar, tranquilizou Gisele enquanto ajustava o colar de pérolas no pescoço de Fabiana. Apenas fale do coração, como sempre fez. A sala de cerimônias estava repleta de cientistas, políticos, celebridades e jornalistas. Quando o nome de Fabiana foi anunciado, a plateia inteira se levantou em uma ovação espontânea. Com passos cuidadosos, mas firmes, ela subiu ao palco, onde o ministro da Ciência aguardava com o troféu. Ao microfone, Fabiana observou o mar de rostos. Viu Gisele na primeira fila, com Fátima em seu colo. A bebê agora com quase 14 meses, aplaudindo e imitando os adultos sem entender o motivo. Viu seus filhos e netos. Viu Dr. Torres. Viu ex-colegas de Ribeirão das Flores. Viu jovens cientistas que agora trabalhavam sob sua orientação. Quando eu era criança, começou ela, minha avó me ensinou a ler as nuvens. Veja como elas conversam com o vento, dizia ela. Na época, eu achava que era apenas uma história bonita. Levei décadas para entender que era ciência embrulhada, em sabedoria popular. A plateia escutava em silêncio respeitoso. Durante minha carreira como meteorologista, aprendi que dados, fórmulas e modelos são essenciais. Mas também aprendi que nunca devemos ignorar a sabedoria que vem da observação paciente, da conexão profunda com um lugar, do conhecimento acumulado através de gerações. Fabiana fez uma pausa, olhando diretamente para a pequena Fátima. Este prêmio não celebra apenas um protocolo de prevenção de enchentes. Celebra o valor de persistir quando ninguém acredita em você. Celebra a coragem de dizer verdades inconvenientes. Celebra a ideia de que nunca somos velhos demais para fazer a diferença. Lágrimas brilhavam nos olhos de muitos presentes. Aceito esta honra não apenas em meu nome, mas em nome de todos os loucos que continuam falando mesmo quando ninguém escuta. Em nome de todos os idosos cujo conhecimento é frequentemente subestimado. E principalmente em nome das futuras gerações, que merecem um mundo onde valorizamos a sabedoria antes que a tragédia nos obrigue a isso. Quando terminou seu discurso, não havia um único olho seco no auditório. A ovação que se seguiu durou quase 5 minutos. Nos dias que se seguiram à premiação, cartas e e-mails inundaram a caixa postal e o computador de Fabiana. Idosos de todo o país escreviam contando situações em que foram ignorados por causa de sua idade. Jovens cientistas pediam conselhos sobre como defender verdades impopulares. Prefeitos solicitavam informações sobre o protocolo Fabiana. Em uma manhã tranquila, sentada na varanda de seu apartamento na capital, Fabiana folheava algumas dessas cartas enquanto apreciava seu chá. Gisele se aproximou, com a pequena Fátima caminhando desajeitadamente ao seu lado, um desenvolvimento recente que enchia a casa de risadas e ocasionais quedas. Às vezes me pergunto, disse Fabiana contemplativamente, o que teria acontecido se aquela enchente nunca tivesse ocorrido. Se eu tivesse desistido de avisar a todos depois de tantos anos sendo ignorada. Gisele sentou-se ao seu lado, puxando Fátima para seu colo. Você nunca teria desistido. Não está no seu DNA. Talvez, admitiu Fabiana, mas ainda estaria sozinha. Ainda seria a velha louca de Ribeirão das Flores. E eu provavelmente não estaria aqui, observou Gisele suavemente. Nem Fátima. A bebê, ouvindo seu nome, lançou um sorriso desdentado. Na direção de Fabiana. Sobrancinho para ser pegado pela idosa que considerava Fabiana uma pequena como vida. Podia carregar significado que seu trabalho buscava proteger o futuro, a esperança, a continuidade. Sabe de uma coisa? Disse Fabiana finalmente.
Toda a minha vida profissional esteve focada em prever e prevenir desastres. Ironicamente, foi preciso um desastre real para que minha vida pessoal encontrasse seu propósito mais profundo. Gisele sorriu, observando a ligação especial entre a idosa cientista e a bebê que nascera em meio à tempestade. Algumas tempestades trazem mais do que destruição, trazem novos começos. Enquanto o sol da manhã banhava as 3 gerações na varanda, Fabiana Peixoto, ex-enfermeira, meteorologista aposentada, consultora nacional e agora avó por escolha, finalmente sentia que todas as peças de sua longa vida haviam encontrado seus lugares. A verdade que ela sempre soubera sobre as enchentes finalmente havia sido ouvida. Mas a verdade mais profunda, que só descobrira aos 75 anos, era que nunca é tarde demais para encontrar família, propósito e redenção. Aos 77 anos, Fabiana não olhava para trás com arrependimento, mas para frente com esperança. As tempestades da vida haviam lavado muita coisa, mas também haviam deixado um solo fértil para novas raízes. Na pequena Fátima, que agora brincava com o colar de pérolas de Fabiana, estava a promessa de um futuro onde a sabedoria dos idosos seria valorizada, onde as vozes persistentes seriam ouvidas antes das tragédias e onde cada geração construiria sobre o conhecimento das anteriores, em vez de descartá-lo. "Você acha que ela vai se lembrar de tudo isso quando crescer?" perguntou Fabiana, observando a bebê. "Não conscientemente", respondeu Gisele, "mas estará em seu DNA. A coragem, a persistência, a capacidade de ver tempestades chegando quando todos veem apenas algumas nuvens passageiras." Fabiana sorriu. Era um legado melhor do que qualquer prêmio ou reconhecimento. Era a continuidade do que realmente importava, não apenas o protocolo que levava seu nome, mas os valores que o sustentavam. "Então estou satisfeita", disse simplesmente, e estava. Depois de 77 anos, Fabiana Peixoto finalmente encontrara seu lugar. Não apenas como a meteorologista que previu a enchente, não apenas como a consultora que ajudava a proteger comunidades, mas como parte de uma corrente ininterrupta de conhecimento, amor e proteção que se estendia para o futuro através da pequena garota em seus braços. Ainda haveria desafios, claro. Ainda haveria aqueles que duvidariam, que questionariam, que descartariam evidências inconvenientes. O mundo não havia mudado completamente, mas Fabiana havia mudado, e havia mudado o mundo ao seu redor o suficiente para fazer a diferença. E isso, no final, era tudo o que qualquer um de nós pode esperar. Parabéns! Digite 9 nos comentários, para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã, neste mesmo canal.